Gente, fiquem à vontade, tá? Para mandar comentários, fazerem perguntas. Fiquem à vontade. Pois é, e realmente faz uma mudança muito grande na vida das pessoas, né? Quando elas adotam essas práticas da maneira que for mais leve para cada um, né? Que funcionar para cada um. Uhum. Mas faz uma diferença muito grande, muito grande. Fez na minha vida, Sim. faz na vida de muitas pessoas. Uhum. Inclusive, eu até comento muito aqui com o pessoal, né? O pessoal que Só botar aqui para cá. sempre está aqui com a gente. Eu sempre gosto de comentar a respeito dessa questão de você. Porque às vezes, se a gente não tem cuidado, se a pessoa não tiver cuidado, ela no desespero, né, naquela angústia de querer resolver algo que está incomodando, ela começa a fazer muita coisa. E assim, isso também não é o ideal. É como você disse, procurar aquilo com que você se identifica mais, procurar aquela terapia com a qual você se sente mais à vontade, se sente mais um pouco mais à vontade, né, para fazer, porque muitas vezes durante esse meu caminhar eu encontrei pessoas, sejam terapeutas ou pessoas só que estavam já nesse caminho, né? Eu percebia nelas uma coisa de tipo colhendo muito, pega daqui, pega dali, vai, e era muita informação. E esse excesso de informação, se ele não for bem peneirado, se ele não for bem aproveitado, termina por deixar uma mente muito cheia, sabe? E o copo, ele, quando ele está cheio, ele não permite que possamos colocar mais nenhum ingrediente dentro dele, né? Você não pode acrescentar nada. Deu um probleminha aqui com a Vanessa, mas a gente vai dando continuidade. Então, assim, o cuidado com isso, né, de você procurar aquela terapia com a qual você se identifica, fazer um curso com... Sempre tem a busca, óbvio, você tem que experimentar primeiro para poder chegar à conclusão, né, de qual você vai querer na sua vida. Então é isso, é o cuidado. É só ter esse cuidado, porque muita informação, eu mesma sofri com isso muito tempo. Essa questão de passar muito tempo com a cabeça muito cheia, sabe? Era muita coisa. E aí você precisa dar vazão também a tudo isso, né? A Vanessa caiu, mas ela está tentando voltar aqui. Eu já. Vamos, vamos continuando aqui, dando continuidade enquanto ela volta. Então, assim, esses dias mesmo, eu me peguei pensando muito nessa questão de a gente ter esse cuidado, né? Ter tanto com a gente mesmo, tendo cuidado de onde você, sim, sim, Dodô, eu vi, sempre você tendo esse cuidado de observar a sua real necessidade também tem isso. Pronto, ela está tentando, vamos ver se ela consegue agora, entrar agora. E a gente, mas é tudo uma questão também de aprendizado, né? Uma questão de paciência mesmo, de busca. Então, Vanessa, eu estava comentando aqui com o Caí. Eu pessoal. consegui te ouvir. Ah, então tá ótimo. E aí é isso. Então, assim, esse cuidado, sabe, ele se faz muito, muito necessário, né? A gente sabe que tá cheio de informação aí na internet, de tudo que é jeito. Então, dá uma peneirada, né? Faz uma. Mas é muito bom. Por É, exemplo, a barras de Axis, você trabalha com ela, não é isso? Foi isso, uma das terapias com as quais você se identificou. isso. Fala um pouquinho para o pessoal sobre as barras, como é que funciona, para quem não tem o conhecimento ainda, né? Sim, sim, falo sim. Eu queria só complementar o que você falou, né? Inclusive, Claro, o tema da nossa fica à live é o vontade. autoconhecimento, né? É a gente Sim. entender que todo processo parte de dentro para fora e a gente se empoderar que somos nós que vamos fazer as transformações, né? Não é o Uhum. terapeuta, não é a técnica propriamente, somos nós. O terapeuta é o Sim, canal, né? E a técnica é a sim. forma como a gente vai fazer. Mas a gente se empodera que Perfeito. nós que fazemos as transformações, né? A Sim. partir do A processo. Karine colocou.
A Karine colocou aqui, é a que achei mais eficiente, foi a com a qual ela se identificou mais, com as barras. Isso, é o Sim. que cada um se identifica. Eu já experimentei muita coisa, né? E eu percebo que em cada momento, cada uma foi contribuição de uma forma diferente. Mas eu tenho que ter Claro. entendimento que sou eu que vou fazer o trabalho principal. Eu que Uhum. vou, o que a gente faz na barra de aço, limpar aqui todos aqueles implantes distratores, né? Que são todas as questões que a gente Uhum. tem, né? Tudo que foi implantado na gente para nos distrair da consciência, que é o que a gente está falando também aqui, né? De expansão de consciência. A gente usa Eu falo, das barras, né? só para complementar uma coisa que tu colocou em relação a essa coisa dos implantes, né, que implantam. Muitas vezes, pessoal, a gente observa que existem sim, tá? Esses implantes, existem chips, existem, Não, não mas é é a esse sentido, questão não. também. Não é esse sentido, não. Os implantes que eu falo são outras coisas. Eu posso até explicar um pouquinho melhor o que Ah, são os tá, ok. implantes no sentido de Não, arte. Não é isso, não. não, porque assim, em relação a essa questão, por exemplo, das crenças limitantes que nos são impostas, né? Mas a gente tem que perceber também que não é o fora, é sempre assim, é nossa responsabilidade. Exato. Então, somos nós, como a Vanessa está colocando tão bem aqui, a responsabilidade é nossa. Não jogar toda a responsabilidade fora. Esperar por uma não tem essa terapia que funcione se você não está pronto, se você não está apto para aceitar essa mudança. Não adianta, porque existe, por exemplo, um termo na conscienciologia muito utilizado que se chama estupro evolutivo. Então, a questão do terapeuta, ele tem que ter muito cuidado com isso, né? De observar bem esse limite também. Então, de nada adianta, por exemplo, todas essas crenças, todos esses bloqueios que nós temos, é uma coisa nossa também, né? Do personagem aqui, desse ego que está nessa dimensão, que ainda não tem consciência do que ele realmente, da conexão dele com essa fonte, né? A consciência de um ser mais puro, do o, a, a, a perfeição da nossa consciência, né? A gente tem que essas informações geralmente elas ficam um pouco retraídas, mas continua, fala aí pra gente. Tá me ouvindo, Isso. Vanessa? Uhum, tá. Eu tô sem o teu som. Gente, tá dando um probleminha na conexão da Vanessa. Vamos um pouquinho de Então, né? paciência. Falando um pouco sobre as Vanessinha, barras de arte. Eu estava pronto, falando dos voltou. Pode implantes. falar. Você está me ouvindo? Né? Que é tudo que distrai a Voltou agora, gente pode da falar. consciência de quem, Uhum, de quem nós somos. Não, então, os distratores é tudo que nos distrai da consciência, tudo que nos distrai de quem nós somos. Medos, raiva, ok. todas essas crenças limitantes, né? Que a gente vai adquirindo. A gente fala que são implantados na gente, mas é a gente que permite sempre, né? A gente que escolhe, né? Muitas vezes a gente compra a crença de outra pessoa, a gente compra os pontos de vista das outras pessoas, né? A gente quer Uhum, reproduzir a realidade, a vida da nossa mãe, dos nossos pais, né? É a gente que faz isso. Porque se você colocar duas sim. pessoas na mesma situação, dois irmãos que receberam duas criações, a mesma criação, vão se tornar Uhum, pessoas com personalidades diferentes. Estão me ouvindo ou está travado? uhum. Está ouvindo? Não, agora ele colocou aqui, o Dilson tinha colocado que não, mas agora está ouvindo, sim. Pode continuar. Certo, então vamos lá. Então é isso. E o que é que as barras de Axis faz? Limpa esses implantes distratores, né? Limpa esses Uhum, arquivos que estão atrapalhando o fluir da nossa vida, que estão atrapalhando que a gente acesse nossa consciência, né? Que a gente acesse a consciência. E aí vem todos os problemas decorrentes disso, né? Doenças físicas, problemas de relacionamento, problemas financeiros, às vezes problemas profissionais, né, de todas as naturezas. Então, o que as barras de Axis fazem é isso, limpar esses implantes, né, e limpar esses arquivinhos que não servem mais. É como o computador, quando está muito cheio, a gente tem que tirar aqueles programas que não têm mais utilidade, que até um dado momento uhum, pode ter sido útil,
mas chega um momento, não está ouvindo, né? Sem som novamente. Não, é que ele está falando que paralisou, mas está ouvindo agora. Mas está me ouvindo? Uhum. Eu acho que agora sim. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Tá. Mas aproveitando aí, enquanto o pessoal responde aqui, né? Ver se estão lhe ouvindo. Tu tá falando essa coisa aí, eu estava pensando aqui em relação a essa questão que você colocou dos implantes serem limpos e tudo mais. Aí, é tipo assim, gente, ó, quando a gente se sente um pouco, digamos assim, um pouco sujo, né? Transpirei muito e tudo mais, eu vou lá e tomo um banho. Mas se eu volto a fazer a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou ficar transpirando novamente e vou me sentir sujo novamente. Então, assim, claro que isso não dá para comparar, né? Mas, assim, para dar um exemplo um pouco mais fácil de dar um exemplozinho mais fácil de compreensão para compreensão. Então é isso, você faz, muita gente realiza vai para alguma terapia e tudo mais. Comigo mesmo acontece muito isso. Primeira coisa que eu falo para o meu cliente é o seguinte, ó, isso aqui vai resolver mais. Se você continua com aquele mesmo padrão, a coisa volta. E às vezes pode voltar até de uma forma muito mais forte, muito mais intensa. Então, ter esse cuidado, por isso que nós colocamos a expansão de consciência e autoconhecimento, porque as duas estão altamente conectadas, elas estão muito interligadas. Não dá para uma sem a outra. E quando a gente fala em expandir a consciência, nada mais é do que você retornar a encontrar esse poder que você tem dentro de você. Encontrar esse pedaço teu que a gente, com a correria do dia a dia, a gente deixa meio de lado, né? Sim. Mais ou menos por aí. E um detalhe a mais sobre o processo de barras de axis, né? Que tudo é processo, não tem pílula mágica, né? Tudo é processo. Uma coisa que costuma acontecer é que quando a gente vai tirando essas distrações, né? Fazendo essa limpeza aí, começa a vir muita coisa à tona, ou seja, muita consciência de quem nós somos, dos nossos comportamentos, da realidade do que é. E às vezes são coisas que incomodam, são coisas que doem. Né? Então, muita gente, as pessoas precisam estar dispostas a lidar com isso. Né? Algumas pessoas chamam das nossas sombras, né? Alguns podem falar de defeitos, que para mim não é defeito, mas enfim. Várias pessoas relatam, eu nunca me toquei que eu isso e aquilo outro. E aí começa a trazer relatos de coisas que elas não queriam enxergar e passam a enxergar. Coisas porque é aquela mania de perfeição, né? Ó, o Dilson colocou aqui, toda cura passa pelo autoconhecimento e expansão de consciência. Sim, para essa consciência ser expandida, né? Oi, pode falar. Sim. É como você disse, são duas coisas que caminham juntas e que se misturam um pouco. A gente não consegue nem traçar uma linha, uma linha tênue que existe ali, né? Do que é a expansão de consciência, do que é o processo de autoconhecimento. Né? Porque a partir do momento que você vai limpando, seja com barras de axis, ou seja com qualquer outra ferramenta, com Demag, por exemplo, né? Com Reiki, né? Com qualquer outra ferramenta, isso vai acontecendo. Porque, às vezes eu até falo, a pessoa precisa ter coragem para encarar um processo terapêutico. Porque vem muita coisa à tona. E coisa que a gente, às vezes, não quer lidar, porque dói. Você olhar para as suas sombras, ditas as chamadas sombras, né? Muitas vezes traz dor, né? Só que as pessoas precisam entender, eu sempre procuro deixar isso aqui nas lives que eu faço, que é o seguinte, o processo, ele é doloroso. Eu até dei um exemplo uma vez, eu gosto muito de dar exemplos para que o pessoal compreenda um pouquinho, que tem pessoas que estão começando agora nesse processo e tudo, e para eles, por isso que às vezes eu facilito um pouquinho mais. Então, é o seguinte, por exemplo, quando eu sou técnica em enfermagem de formação, quando o paciente está com um ferimento, o médico realiza um determinado procedimento que se chama debridamento, tá? E aí, o que é isso? Nada mais é do que tirar aquela pele que já está, uma pele já morta e tudo, para que renasça uma nova. Esse processo é doloroso, mas é necessário, se faz necessário. Então, a mesma coisa acontece
Pois é, tem que ter coragem para abrir a caixa de Pandora, o Deus está colocando. Então, quando acontece esse processo, é um processo doloroso, mas que depois disso, a pele começa a se regenerar, vem uma pele até mais bonita muitas vezes, sabe? Então, esse processo, ele dói sim, ele machuca, mas a questão do machucar nada mais é do que a resistência. Tudo que nos fere, que dói, que machuca, é porque nós estamos resistindo. Então, se você não impõe resistência ao que você automaticamente vai sentir menos dor, sabe? Essa dor vai ser um pouco mais amena. Então, se você resiste, não quero, isso aqui é ruim demais para mim, saiba que mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer, então faz logo, vai esperar para quê? Sabe? Já tem que fazer, faz logo. Eu sou dessas. Já que tem que ir, vai logo. Mais ou menos assim. Ainda tem mais uma coisa que eu acrescentaria, a questão do julgamento, do auto-julgamento. Se a gente entende tudo como um processo, né, e que às vezes como é que posso dizer, certas características nossas, elas podem ser necessárias até certo ponto, né? Então, você já diminui o seu julgamento ali. Então, você olha para a situação, olha para as suas características, sem se julgar, né? Sem ficar se chicoteando, eu fiz isso, eu sou assim. Mas simplesmente estando presente com aquilo, né? O livro que a gente até citou em outra live, né? O Poder do Agora. Ele ensina muito a gente a fazer isso. Isso, exatamente esse mesmo. Super recomendo esse livro. É incrível. A gente não julgar o que não julgar nossas ações. A gente está presente, olha para aquilo que nossas escolhas, essas sombras, ditas sombras, né? Simplesmente olha como um observador neutro, sem julgar. Fica presente com aquilo. E a partir daí, você faz a ação que se requer, o movimento que se requer, né? E usa a ferramenta estética que se requer. A internet não está... A Karine está falando... Karine, aqui pra gente tá normal. Pode ser que seja na tua, então. Para mais alguém porque tá ruim? Porque pra gente aqui tá super normal. É como tirar uma farpa. Dói, mas termina. Isso, Dilson. Então, assim, esse... E a gente vai para um outro nível. A gente vai... Karine colocou aqui. Karine colocou aqui, esse livro nos convence que somos felizes. Sabe o que é que eu acho, Karine, em relação a isso? Não é que ele nos convence. É que, assim, depende do grau de lucidez da pessoa que está lendo. Muitas vezes, nós estamos habituados com determinados tipos de comportamento, determinado tipo de pensamento, tá? Já é uma coisa padronizada, uma coisa meio que, tipo assim, aquilo ali basta. Nós aprendemos quando criança, pelo menos eu escutei muito isso, a questão da religiosidade aqui. Mas, gente, quando eu coloco a questão da religiosidade, eu estou falando daquela religiosidade tóxica, tá? Que nos impõe limites, que nos deixam castrados. É desse tipo que eu estou falando. E aí, o que é que acontece? O que a gente entende, o que eu escutei desde criança foi: para você ser feliz, para você se sentir bem, você tem que ser uma pessoa humilde, você tem que ser uma pessoa que não diz não, você tem que compreender, tipo assim, você tem que aceitar as coisas como elas chegam sem... Então, foram coisas que foram colocadas para a gente, limites, e para isso a gente não consegue, hoje em dia, fica difícil nós aceitarmos que a vida pode ser, sim, simples. E que, sim, você pode encontrar felicidade em qualquer momento. Não precisa ser algo grandioso. O fato de estar aqui nessa live nos faz feliz por estarmos contribuindo com outras consciências, por estarmos conversando aqui, batendo um papo saudável, uma coisa agradável. Então, é isso. Sim, ele nos convence, mas se nós estivermos abertos para sermos convencidos, tem esse detalhe. Então, quando você traz esse porquê? Porque é agora, não tem outra coisa, não tem outro momento.
Então, é parar de olhar para esse passado, de ter essa ansiedade esperando por um futuro, né? Que a gente nem sabe quando chegar vai ser um momento presente. Então, é isso. Esse livro, realmente, Karine, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, porque o Eckhart Tolle, como o Dilson colocou aqui, que ama o trabalho do Eckhart Tolle, sim, ele é um mestre, ele é um maestro contemporâneo. Então, ele é um ser que ele não cria. Isso, para mim, é ser um verdadeiro mestre. É criar outros mestres, sabe? Não, para mim, esse é o verdadeiro. Não aquele que cria uma idolatria, né? Que cria dependentes. E essa responsabilidade, Vanessa, eu estou falando isso aqui porque a gente, como terapeuta, a gente tem isso também, de não criar dependência. Como é que você faz para não criar dependência no corpo? Diga aí, ensina aí pra gente. Eu procuro sempre empoderar as pessoas, né? Inclusive, o lema de Access é empoderando as pessoas a saberem que elas sabem. Às vezes, quando alguém chega querendo um guru, né? Ou querendo uma resposta, eu não tenho resposta para nada, né? Pergunta para o corpo. Inclusive, essa questão do corpo é uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui, né? Da gente Claro, à vontade. Eu ensino para as pessoas as ferramentas para elas usarem no dia a dia delas e encontrarem o que é que funciona para elas, né? Seja a terapia que funciona, o terapeuta que funciona. Não é que seja um melhor do que o outro, né? O que vai ser mais contribuição. Qual o trabalho que funciona para mim? Qual a realidade que funciona para mim? Né? Que aí a gente já está trazendo as perguntas, né? Que pergunta é uma forma de a gente se empoderar fazendo perguntas. Então, a gente tem vamos dizer assim, várias linhas filosóficas que trabalham com perguntas, né? Desde os filósofos mais antigos já faziam perguntas. Então, fazer perguntas é transferir para terceiros a questão da autorresponsabilidade, né? A responsabilidade da sua vida, né? De se autogerir. E estar em comunhão com o corpo também é uma forma muito importante, porque o nosso corpo, ele está nos dando informação o tempo inteiro. Seja para tomar uma água, para ir ao banheiro, ou seja com uma dor de cabeça, ou as próprias doenças. É o corpo reclamando alguma coisa que a gente não ouviu, nossa mente, né, não prestou atenção. E aí a gente tem que voltar e olhar, não só tratar do ponto de vista médico, mas do ponto de vista espiritual também. Exercitar a tomada de decisão. E na raiz, né? O Dilson colocou aqui, exercitar a tomada de decisão sem depender da opinião de ninguém, sim, e assumindo todas as consequências. Isso. Essa tomada de decisão com todas as suas consequências. É você com você, responsável por você. Isso. Perfeito. Tá em comunhão. Eu queria até dar um exemplo sobre essa questão de comunhão, de ouvir nosso corpo. Outro dia eu ia sair com mais amigas e eu estava me arrumando já para sair, de repente veio uma dor de cabeça, junto com um enjoo. E eu, o que é isso, gente? Já estava pronta para sair, queria sair, mas eu comecei a ouvir meu corpo. Peraí, essa dor de cabeça está me dizendo alguma coisa. Se fosse antes, ou eu ia querer tomar um analgésico, como eu já fiz, e me dei mal, porque eu tenho alergia a muitos medicamentos, né? Então eu nem posso. Ou então, antigamente eu bebia e você se entorpece com a bebida, né? E se analgesia também. E é o que a maioria das pessoas fazem. Procura os entorpecentes, procura os analgésicos, né? Para não olhar para o que é, para não ouvir o seu corpo, para não perceber o que está ali. Né? No meu caso, aquele lugar que eu ia não era uma contribuição para mim. Era o meu corpo dizendo, não, pai, eu não quero ir para aquele lugar. E eu realmente não fui. Eu ouvi o meu corpo, fui para um outro lugar, fui para a praia, inclusive. Gente, foi incrível. Só foi eu pisar na areia. A dor de cabeça passou instantaneamente. Incrível. Olha aí o meu corpo Fala nisso. Eu devo ir. Falando nisso, eu vou até colocar aqui, aproveitando o gancho, tu falou aí essa questão do corpo avisar, né, e tudo. Tem um trabalho que a gente faz, eu fiz faço ainda durante muitos anos, que é mapear sinaléticas.
Ou seja, existem sinais que o nosso corpo dá para a gente, tipo assim, arrepios. Eu sinto, por exemplo, eu sempre já citei aqui outras vezes uma dor na têmpora esquerda. Sempre que acontece isso, eu sei que tem boi na linha, eu sei que tem alguma coisa mal parada, e aí eu vou trabalhar energias, faço o atendimento se for necessário. Mas, assim, essa questão da dor, por exemplo, que tu colocou, né? Que foi no mar e colocou o pé na areia. Uma vez eu estava trabalhando, é, a Karina colocou aqui, quando Tá, vamos fazer algo que vai nos agredir. exato. Sim, Karina, agora sim, a gente tem, muitas vezes, existem pessoas como eu, a Vanessa, eu acredito que a Vanessa tenha isso também, essa questão da sensibilidade energética, mediúnica ou parapsíquica, né? Então, muitas vezes, nós temos essa sensibilidade e o resultado dessa sensibilidade vem no nosso corpo. Então, por exemplo, muitas vezes, quando eu sentia algo extrafísico que não estava, alguma consciência que estava em desajuste, eu sentia uma dor de cabeça terrível e eu tinha que, era tipo enxaqueca mesmo, tinha até que vomitar muitas vezes para poder passar aquela dor em mim. Então, é a assimilação energética, tá? Então, essa sensação que a Vanessa está colocando, provavelmente foi isso. O corpo é tipo assim, é como se a nossa consciência ela tem o acesso às informações. Então, ela sabia que se a Vanessa fosse, Vanessa ia acontecer alguma coisa, alguma coisa do tipo, não precisava ser algo físico, né? Alguma coisa, mas alguma coisa energética mesmo. É, a Karina colocou, o médico me disse que dor de cabeça é insatisfação. Olha, Pode ser várias coisas, muitas vezes não pode ser várias coisas, não dá para você generalizar, tá? né, Dilma? Eu recomendo. Oi? Tô dizendo, por isso a importância do autoconhecimento. Sim, Para a gente claro. ter essas Eu recomendo, de vista médico, né? Claro, do ponto de vista médico, claro, investigar lá, o médico vai dizer, mas eu digo do ponto de vista sim. energético, comportamental, emocional. Você perceber, sim, claro, faz, mas assim, investiga primeiro, vai no médico. Não descartou algo físico, vamos para a psicossomática. Eu recomendo o trabalho de uma pessoa maravilhosa que se chama Cristina Cairo. Ela vai te explicar direitinho o que é, de onde é que vem a dor de cabeça. Por exemplo, pessoas que têm dores no joelho, nas articulações, principalmente no joelho, aquela coisa do ser orgulhoso, que não consegue se ajoelhar perante a vida, né? Então, obrigada, Dilson, valeu. Nada disso. É, o que é que acontece? Todos esses movimentos, a gente tem que ter o autoconhecimento, você tem que saber o seu corpo, como ele funciona. Porque senão você vai ficar marionete, vai virar uma marionete. O que eu queria falar da dor é o seguinte: quando eu trabalhava no hospital, teve uma vez que eu estava com uma dor nas pernas muito grande, que eu passava muito tempo em pé, né? Ali trabalhando o tempo todo, andando de um quarto para o outro, resolvendo as coisas dos pacientes. E aí o que é que acontece? Eu fui para a praia. Chegando lá, coloquei minhas pernas na água. Na hora passou a dor. Só que depois de vários anos, aí eu fui embora e tudo. Quando foi um ano, faz uns 3 anos, eu descobri o seguinte: o sal, ele é muito bom para isso. A água do mar, por ser salgada, ela tira, né, essa má energia, essa energia mal parada, essa dor e tudo mais. Só que ela não põe nada de volta. Então você tem que fazer, é bom ter cuidado. Por isso que quando a gente vai para tomar um banho de mar, a gente se sente molinho e tudo, porque aquela energia que estava, digamos assim, que não estava legal, ela foi sim embora, mas em compensação não foi colocada nenhuma outra, sabe? Por isso que muitas vezes o pessoal recomenda você fazer também um trabalho energético, né, para repor. Sim, é. Quando no caso das dores, para mim é muito relativo, sabe? Do meu ponto de vista. Uhum, Eu sempre vou sim, para a pergunta. sim. Eu vou para a pergunta e eu percebo, não procuro uma resposta com a minha mente, lógico, mas Uhum, bem, às vezes eu até faço alguns processos verbais de Axis, uso lavanda, uso hortelã-pimenta. Quando não vem muito claro para mim o que é, eu vou fazendo as uhum, ferramentas, né? Até que uma hora, uhum, às vezes um banho,
ajuda a aliviar, às vezes é preocupação, às vezes é a pessoa querer controlar, às vezes pode ser várias coisas, né? Podem ser várias coisas. Sim. Mas sempre lembrando, gente, que sempre recomenda se procurar um médico, Sim. descartar essa coisa física, Até porque porque, muitas vezes as pessoas. Pode falar. até porque o adoecimento físico, ele tem uma sustentação energética. Se você adoeceu o seu corpo, é porque aconteceu algo do âmbito Quando chega no energético. corpo físico, é porque a bagaceira já tá grande, entendeu? O babado já vem de lá de outros corpos. E aí, quando ele chega no Quando físico, é chegou o tipo corpo assim, gritando gente. alguma coisa, algum É aviso. tipo assim, gente, não tem mais ponto correr, não. Por favor, resolva isso aí, porque não dá, né? Mais ou menos assim. Exato. Deixa eu ver aqui. Ruth falando da dor no Então, neuro. a dor no joelho. Já tem essa visão mais ampla, mais holística Uhum. do corpo, né? Sim, claro. Do ser, na verdade. Temos vários corpos, né? Então, cada corpo, o adoecimento, ele vai vindo em camadas. São as camadas que vão sendo adoecidas, né? Primeiro você adoece, primeiramente você adoece no campo energético, depois você ou no emocional, depois vem pro mental, depois vem pro... Geralmente tem uma sequência, tá? Não é uma coisa só. Nunca é só uma coisa. É. A não ser, por exemplo, aí você pode me dizer, mas se eu bater a perna, o pé num lugar, vai ser essa dor, vai ser porque eu bati. Sim, mas essa causa física tem uma questão da atração, da vibração. Porque você atraiu essa necessidade de bater com o pé para sentir essa dor. Então tem todo um, nada é por acaso. A gente tem que entender que a nossa vida, o nosso universo, ele é cheio eles são interligados. Tudo está interligado. Não é à toa. Eu fui em tal lugar. Você entra na física quântica que te explica muito bem isso. É a questão do padrão vibratório. E aí, o que é que você está precisando, né, provar para si mesmo? É uma questão de ter que sentir dor para poder saber que está vivo. Sabe? Sempre tem um motivo. Então, é pesquisar que motivos são esses. A Karine colocou com relação ao banho de mar. O que fazer depois para preencher? Olha, posso falar? Claro, Você quer falar? não, pode falar. Uma das coisas que a gente faz é puxar a energia. Você pode puxar a energia do mar, inclusive, dos seres marinhos, das algas, de tudo. Você pode puxar a energia, né? E você pode fazer perguntas. O que se requer aqui? Que energia se requer aqui nesse momento? Corpo, o que você requer nesse momento, corpo? Qual o movimento que você requer nesse momento, agora e aqui? Vai para a pergunta. E não é aquela pergunta para a mente lógica, não. Que está fazendo um cálculozinho, não. Pergunta para o universo ali, pergunta para o corpo. O que é que o corpo requer naquele momento? Pode ser um alimento, pode ser um abraço, né? Pode ser uma terapia, Uma inclusive uma meditação, medicação, pode ser também. ou uma mobilização básica de energias, que você pode fazer trabalhar com as suas energias também. Ficar descalça, isso aí você também tem no momento que você entra em contato com a terra, né, você consegue, se você mentaliza aquilo ali, a energia telúrica ela é muito forte, então ela vai te dar essa sustentação. Então existem várias coisas que você pode fazer, Vai para a pergunta. né? Faz a pergunta. Na Mas assim, Aterrar. Pode pode falar. falar. Não, uma coisa assim que eu coloco sempre aqui pro pessoal que nos auxilia demais, que eu não consigo assim, eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada, se chama meditação, tá? Então, durante a meditação você consegue fazer entrar em contato com você silencia, então automaticamente as tuas energias elas são reconectadas, elas são principalmente quando você trabalha com mantras ou trabalha ou só você mesmo, sem mantra, sem nada, tá? Eu, às vezes, da maioria das vezes, eu medito sem música, sem nada. Então, assim, senta, relaxa, sabe? Escuta o teu corpo, como a Vanessa está trazendo aqui pra gente.
faz essa pergunta para o teu corpo, sente a real necessidade. Mas não esqueça que tudo é dentro da gente, né? Essa coisa está dentro. Então, de nada vai adiantar você tomar banho de usar determinadas ervas, de nada. Se você dentro, você continua é, não rejeitando, mas assim, você continua dura, né? Aquela coisa petrificada. Então, se abra, relaxe e deixa vir, que vem. Pede ao teu amparador também, se for o caso, se sentir necessidade. Eles estão nos ajudando também nesse sentido. Existem muitas técnicas também. Muitas ferramentas energéticas. E o corpo é inteligente, né? O corpo, ele por si só vai se ajustar ali. O corpo é inteligente. É só a gente estar formando e a permissão. Né? Lembrando disso. Então, o que eu ia falar era da DEMAG, isso que você falou. A gente tira, entre aspas, né, a energia e fica um espaço ali, aí que coloca. Na DEMAG é um pouquinho diferente das barras de axis. Porque as barras de axis é só o toque e a pessoa relaxa ali. Né? Entra em o cérebro já da teta ali, como se fosse uma meditação. Né? E na DEMAG não. Na DEMAG a gente tem uma devolutiva ali. A gente encontra, se conecta, o terapeuta se conecta lá usando a bioenergética com o assistido, encontra quais são os ECADs, que são estados mentais, comportamentos, sentimentos, emoções negativos, faz a liberação desses ECADs, né, dessas emoções, vamos dizer assim, energias ditas, energias ruins, né? E a gente ativa, nem sério, às vezes, antes a gente falava inserir, mas a gente ativa na pessoa, porque como você está tudo aqui dentro, vem de dentro da gente, né? Ativa o ECAC, que é o construtivo, que seria um remedinho para aquele momento que a pessoa está precisando. Mas tudo energético, né? Sim. Tem essa... Sim, a Dodô fez um comentário aqui, tudo são escolhas, decidir, escolher vibrar para criar infinitas possibilidades. Sim, é isso. Exato. Questão vibratória, gente, não adianta querer dourar a pílula, é tudo vibração, é tudo tudo tem vibração aqui, sabe? Então, tudo que tu atrai, tudo que tu emite, o que tu emana, sempre lembrar de uma coisa: só vai vir o que você manda, o que você envia. Se vem algo, não vai vir nada diferente, porque é questão de vibração mesmo. Então, tenha cuidado com as suas emoções, cuidado com os seus pensamentos, com a forma como você vê a vida, a forma como você utiliza as suas palavras, o que sai da sua boca, o que entra pela sua boca, o que entra pelos seus olhos, o que sai, o que entra pelos seus ouvidos. Então, é um conjunto de coisas, não dá para separar os corpos, então está tudo interligado. Verdade. Então, a Dodô colocou, vibra em frequências mais elevadas. Sim, essas crenças, Karine, Vanessa, se tu quiser falar um pouquinho, depois eu falo também. Falar. Tranquilo. Não, em relação às crenças que a Karine está colocando aqui, eu acredito que ela esteja querendo saber o que são essas crenças. Isso. As crenças, elas interferem diretamente no que acontece com a nossa vida. Né? As crenças, os julgamentos, eles têm um poder de ação determinante, eu diria assim. Sabe? Porque o que a gente acredita é o que a gente vai criar. Né? Então, assim, muito importante a gente, como você falou, Dilma, cuidar com as palavras que a gente fala, não só para o outro, mas os pensamentos que a gente tem. Estou falando sobre as crenças limitantes. Estou falando sobre as crenças, é isso mesmo que a gente está colocando. São as crenças limitantes e as crenças não limitantes. Se eu tenho crenças de que eu vou ser próspera, saudável, é isso que eu vou criar. Se eu tenho crenças de escassez, de doença, porque minha mãe teve tal doença, eu vou ter também. É isso que eu vou criar. Então, isso realmente que são as crenças limitantes, né? Existe até um termo... Confirmar. Exatamente, a gente atrai, porque a gente entra no padrão vibratório. No padrão vibratório. Existe até um termo utilizado na física quântica que se chama... que é essa coisa do cocriar que todo mundo fala muito, né? Tem um cara que eu sempre falo nele aqui, o Horácio Frazão, e o Horácio, uma vez, ele é um ativista quântico.
E ele falou uma coisa interessante uma vez: você não cocria nada, você apenas você entra em ressonância com esse algo. Então, não é que você tem essa limitação também das palavras, tá, gente? Muitas vezes a gente tem algumas determinadas experiências, determinadas situações que a gente tem que se limitar um pouco, porque não existe uma palavra no nosso idioma que vai, né? Mas tudo bem. Então, como a Vanessa está colocando muito bem aqui essa questão das crenças, essas crenças, elas são limitantes, seja ela qual for. Inclusive, o Horácio também falou nisso, que foi o seguinte: toda crença é limitante, porque ela fecha uma situação. É aquilo e acabou. Mesmo que seja algo positivo, né, que a gente julga positivo, mas aquilo é limitante. Eu vou ser próspero, tá, e daí, depois disso? Vai fazer o que com isso, sabe? Então, essa coisa da limitação mesmo, de você acreditar, né? Acreditar, dar créditos a determinadas coisas. A gente não sabe dar. Vai depender muito da nossa realidade, do que nós estamos vivendo naquele momento. Talvez ser próspero para você não seja interessante agora. E aí, como é que fica? Né? E aí entra um pouco da questão do julgamento. Até o julgamento do que é positivo pode ser limitante também. Porque a gente deixa de escolher outras coisas, deixa de vivenciar certas coisas, deixa de ver certas coisas, até nas pessoas. Ah, não, fulaninho é muito bom. E aí você deixa de ver que fulaninho está tendo um comportamento muitas vezes abusivo, porque fulaninho é bom, porque fulaninho é religioso, porque fulaninho é uma alma boa, né? Então, o julgamento Essa aí, positivo sim. também é como você disse, é uma crença limitante. Essa aí tem no... de escolher outras coisas que você acha que não são boas, positivas, né? Sim. E que isso ia te acrescentar Sim. tanto na tua vida, né? Enquanto espírito. Na psicologia tem teve uma vez numa tertúlia da Conscienciologia que falaram o seguinte: é o termo, como é que chama? Viver no mundo de Alice, sabe? No Alice no País das Maravilhas. Gente, não é aquilo ali não, tá? Não é você achar que tudo tá lindo e maravilhoso. Também não é assim que funciona. Não radicalizar a coisa. Que é justamente por isso que eu estou falando, porque a Karine acaba de colocar aqui uma pergunta. O que vocês indicam para a gente minimizar essa situação que o país enfrenta com relação ao alto custo dos gastos essenciais da vida? Seguinte, observem, nós vivemos no Brasil, tá? E a gente está vivenciando toda essa crise, tudo isso aí, né? Nesse exato momento, existem pessoas que estão construindo impérios com milhões e milhões de reais, estão formando a parte financeira, né? Uma vida financeira muito saudável, com muito dinheiro, entrando e tudo mais, e compras e isso e aquilo outro. Mas eles estão no Brasil. Então, como se explica isso? Né? Por que é que uma grande minoria está passando tanta necessidade, uma grande, né, agora? Existe todo um contexto, sim, de crenças. Por exemplo, a crença de que o país, de que a vida... Gente, olha, tem uma coisa que eu sempre comento aqui, que é o seguinte: nós brasileiros, temos a mania já de acordar dizendo, a gente já levanta da cama dizendo, vamos para a luta. Vamos matar um leão, coitado do leão. Vamos para a luta, sabe? O que é que tu tá vendo? Como é que tá a vida para você? Como é que você está enxergando a sua vida? Se você vai lutar, é porque a vida ela está sendo uma guerra. Você está comparando ela com uma guerra. Então, observar esses pequenos passos. Quando a gente fala em relação... Ninguém está colocando, dourando pílula, não. Claro que existe, sim. Existe uma pobreza extrema de um lado, existe toda uma consequência de maus governos. Só que é o seguinte, se você foca nisso, onde você põe o seu foco, você põe a sua energia. É simples assim. Então, o que é que você prefere? Você prefere focar num país que está acabado, que não tem dinheiro, ou você prefere focar num país que tem, sim, chance de crescimento? Por quê? Porque é o seu universo. O mundo, ele se apresenta como você o enxerga. Então, observe o que você está olhando, qual é a visão que você está tendo desse mundo. As pessoas estão colocando, por isso que eu não assisto televisão. Eu só vejo notícias que eu procuro, que eu
sabe? Que eu busco. Porque é só o que você enxerga. Enquanto se fala em toda essa escassez, em toda essa necessidade, tem um monte de gente brincando carnaval, tem um monte de gente final de semana. E aí, sabe? É muito relativo, não entra nessa, não. Porque isso também é uma forma de manipulação, tá? Mental. Então, cuidado. Aí. Desliga a Né, TV, né, Vanessinha? Dilma? Né, Dilma? Desliga a TV, né? Que a gente Pois é, vai lembra do outra que a gente coisa. falou do que cuidado com o A que vida entra muda, pelo né? Sem seu olho, televisão. pelo que você, pelo que entra pelo seu ouvido. É basicamente isso aí. Manipulação, medo, medo. O medo, ele é um ótimo manipulador. E é uma das frequências mais baixas que existe. Na escala de Hawkins, por exemplo, ela é a mais baixa, se eu não me engano. Então, cuidado. Cuidado com o que você... Não é que isso você vai ficar... pode dizer assim, você é uma alienada. Não, não sou, não. Eu só escolho ver o lado bonito da vida. Eu prefiro ver o copo meio cheio. Está Essa é a minha de realidade. julgar, né? A gente recai na questão do julgamento. Aí vem questão de escolha. Eu passaria a noite falando sobre isso aqui. É porque eu sou graduada em Com sociologia. certeza. Então, quando ela botou essa questão, fez assim na minha cabeça. Burro. Mas é isso, Hoje falando, sabe? Então, amiga Karine, me chama que depois a gente bate um papo sobre isso. então, assim, Vanessa, me diz uma coisa. A gente está aqui, nós temos menos de 10 minutinhos. Então, assim, vamos aproveitar também para a gente falar um pouquinho sobre. Tu mora aqui em Natal, você esqueceu de avisar isso pro pessoal. Então, assim, Natal. pessoal, vocês que quiserem, entrem em contato, quem tiver interesse do trabalho da Vanessa, entrem em contato com ela pelo direct. E aí pega todas as informações. Comecem a seguir também. Ela tem. Sejam bem, Tá, começa essa questão das lives. Oi? sejam bem-vindos e bem-vindas, desculpe. Trazendo muito conhecimento, trazendo muitos esclarecimentos para a gente. Então, bora lá, seguir essa mocinha. Mena Sucupira colocou aqui: como enfrentamos energeticamente a partida de um filho para o plano espiritual, Dilma? Pois é, Mena, vamos lá. Seguinte, eu coloquei até um post antes de ontem, ou foi ontem, falando sobre essa questão de que essa separação é ilusória. O que é que acontece? Eu não estou em nenhum momento aqui, por favor, entenda bem o que eu estou colocando. Eu não estou minimizando dor de ninguém. Eu, como mãe, não consigo imaginar uma dor dessa, tá? Eu sei que é uma dor profunda, eu sei que não é fácil, absolutamente fácil. Mas, assim, o que é que acontece? Nós temos que entender que a vida, ela tem uma sequência. Ela tem toda uma... Nada acontece por acaso. As coisas que acontecem têm um motivo. Se estão pré-determinados ou não, aí é um outro assunto, é uma outra coisa. Então, quando alguém muito querido, muito conectado como o filho, por exemplo, tem essa conexão, principalmente até do cordão umbilical, né? Então, é uma coisa física também, essa conexão. Então, quando tem essa quebra no físico, isso dói muito. Essa separação, esse desligamento temporário, ele é doloroso. A questão de você sentir a falta é normal. O que é que eu digo para o pessoal? Vivencie o seu luto. Chore o quanto você sentir vontade, mas jamais, jamais peça para que o seu filho volte, peça para que ele fique do seu lado. Não faça isso, eu não recomendo. Por quê? Quando a pessoa parte desse plano, eu já realizei muitos atendimentos fora do corpo, tá? De resgates, de resgate de almas, até de um noivo meu que tinha falecido de câncer, e eu participei do resgate dele. Não foi fácil, eu sofri muito com isso, mas fazia parte do meu trabalho. Então vamos lá. Quando existe esse desligamento, você sofre. Por quê? Porque você sente falta. A coisa é com você.
você não vai ter mais a presença física daquela pessoa, não vai poder mais abraçar, não vai poder mais beijar, fisicamente falando. Mas a consciência, ela é eterna. Se você entende isso de uma vez por todas, se você traz isso para a tua realidade, não é que vai diminuir dor nenhuma, tá? A dor continua ali, você vai continuar. Eu, quando minha mãe se foi em janeiro do ano passado, quando a minha mãe se foi, eu senti muito a partida dela, mas eu entendi que eu tinha que vivenciar esse processo do luto até para que eu a liberasse. Quando a gente diz eu libero você, a gente está dizendo assim, eu me libero dessa dor. Entende? E quando você evoca essa consciência, quando você lembre-se sempre, se der vontade de pedir para essa pessoa ficar do seu lado, quando você começar a chorar, ai, por que é que você se foi lamentando? Lembre-se que esse teu sofrimento vai chegar até ele. Então escolha mandar para ele, emitir para ele boas sensações. Então, ore por ele, reze por ele, mande energias para ele, para que ele consiga ter uma lucidez e consiga viver, né, o caminho dele em paz, seguir o caminho dele. Então, como mãe, nada mais, você continuará cuidando dele, só que agora de uma outra forma, tá? Mas vivencie o seu luto, não negue nunca, não negue jamais essa dor que você está sentindo. Mas entenda que essa dor também vai diminuir com o tempo, ela vai virando uma saudade. E assim é. Qualquer coisa pode me entrar em contato comigo no direct, tá bom? Que a gente conversa mais um pouquinho. Vanessinha, Isso. fala aí o que você quiser, que a gente tem 6 minutinhos agora, então fica à vontade. Então, gente, finalizando aqui, né, a nossa live, primeiro eu queria te agradecer novamente, né, pelas pessoas que participaram aqui, que passaram na nossa live, né, deixo o convite para quem quiser conhecer as ferramentas energéticas. Ontem, inclusive, eu fiz até mais um curso chamado MTVSS, que é na linha de Access Consciousness também, que aí é ótimo para sistema imunológico. Eu vi no direct, no teu stories, eu até curti e tudo mais. Uhum. Tá, uma técnica. Eu já tinha recebido, muito bom para o sistema imunológico, para o corpo, para nossa célula, nosso corpo voltar ao nosso estado natural de funcionamento. Né? Então, para qualquer problema de saúde, qualquer disfunção aí que a gente tenha, ele ajuda bastante, inclusive do ponto de vista emocional também, tá? Os desequilíbrios emocionais também. É uma técnica muito, muito interessante, tá? Uhum. Também estou à disposição. Tá. Vanessa, você faz atendimento online? Faço. Online é com o DEMAG e o magnetismo. Barras e MTBCS são técnicas presenciais. E aí a gente precisa tocar o corpo. E é um pouquinho diferente. Tem essa diferença. Essas técnicas. Tá. Então é isso, pessoal. Ó, sigam mesmo a Vanessa. Vão lá. A Vanessa vai começar agora com lives, né, Vanessa? Isso. Trazer esses conhecimentos aí. Do autoconhecimento, né? Todas essas técnicas, elas ajudam a trazer autoconhecimento. Que é a partir daí que a gente consegue ir liberando o que não é nosso e sendo cada vez mais quem nós somos, né? Cada vez mais felizes, alegres, expansivos, expandindo consciência, né? Acessando consciência. O objetivo é esse, né? Não tem milagre, não tem pílula mágica, né? É processo de autoconhecimento mesmo, mas vale muito a pena. Todo investimento que eu fiz até hoje, investimento em todos os sentidos, né? De tempo, de dedicação, de estudo, com certeza vale muito a pena. Vale muito a pena. Sigam aí também. Tem muita coisa, é um mundo muito maravilhoso. Façam perguntas. O que é que funciona para mim? Qual a realidade que funciona para mim? Qual a terapia que vai ser mais contribuição? Qual o terapeuta que vai ser mais contribuição? Que o universo me conecta com esse terapeuta e com essa terapia com total facilidade, alegria e glória. Então, e eu queria colocar aqui, pessoal, para vocês que o meu livro continua à venda, tá? Pelo Hotmart, o e-book A Arte do Cuidar. Quem tiver interesse, eu tenho o curso, que é homônimo com o livro. Se você quiser comprar o livro, você fica só com o livro. Caso contrário, se você der preferência ao curso, esse curso pode ser online, tá? Eu vou ver se eu começo agora com a turma presencial também, mas por enquanto é online. Esse livro, esse curso, ele é
voltado para pessoas que cuidam de outras pessoas. Então, assim, a gente sabe que essa pandemia mexeu muito com o emocional de muita gente, tem muita gente aí com depressão, passando por sentimentos um pouco conturbado com tudo isso. Então, é um preço acessível, tá? Não é nada exorbitante, fiquem tranquilos. Está na plataforma da Hotmart, vocês encontram no meu, na bio, tem lá o link de descrição. Se quiserem também, entrem no meu canal do YouTube. Vanessa, tu tem canal do YouTube? Tenho. Tem na tua bio, não é isso? O link? Não, mas eu vou colocar. Vou colocar. Coloque, porque aí o pessoal também acessa. Gente, ó, segue lá, dá uma força pra gente, se inscreve, assiste os vídeos. Minhas lives estão todas lá. Então, quem quiser ver a Vanessinha, vai lá no meu canal do YouTube. Também fica aqui no Instagram, mas eu deixo lá, salvo também no YouTube, que fica mais compactado, fica mais fácil. Então, é isso. Tem quem tiver perguntas, a Mena, entre em contato comigo pelo direct, que a gente continua o nosso papo também. Eu estou à disposição de todos. Vanessa, mais uma coisa. O que você gostaria de deixar para o pessoal aqui de mensagem? Fique à vontade, tá? Isso. Gente, não se julguem, se conheçam, né? Estejam presentes com quem vocês são, com toda a história de vocês, se honrem, sejam gratos por vocês, entrem em comunhão com o corpo de vocês, se for contribuição, e façam perguntas, né? O que é que funciona para mim? Qual a realidade que funciona para mim? Como eu posso ser mais grata? Gratidão. Simples assim. Minha linda, muitíssimo obrigado pela tua contribuição. Muito obrigado pelo teu tempo aqui, dessa doação do seu tempo para estar aqui conosco. Pessoal que esteve aqui com a gente, a Karine. Karine, valeu mesmo por toda a Dodô também. Então, todos vocês que estiveram aqui com a gente na live, né? Muito obrigada. Vocês que vão assistir esse vídeo depois, fiquem bem, todos vocês. Sintam-se abraçados e lembrem-se que vocês nunca estão sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Então, lembrem-se disso sempre. Começa a seguir essa mocinha, vai lá no canal dela lá. Fiquem à vontade para mandar perguntas, que eu acredito que ela também está à disposição de todos, tá? Então, entrem em contato pelo direct e é isso. Beijo no coração. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.